estender suas mãos aqui para frente, nós vamos orar. Senhor, nós dedicamos a Ti cada dízimo, cada oferta entregue nessa manhã. Senhor, graças te damos, porque Tu és o nosso pastor e nada tem nos faltado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo em dias de luta, mesmo em dias difíceis, o Senhor é um Deus supridor, o Senhor é um Deus provedor. Nada tem nos faltado, por isso nós entregamos a Ti, ó Deus, esses dízimos, essas ofertas dessa manhã, dedicamos a Ti, ó Deus, oramos pela liderança dessa igreja, Senhor Deus, que eles sejam, ó Deus, sábios, ó Deus, na hora de aplicar, na hora de usar tudo isso, para que o Teu reino, ó Deus, cresça. Oh Deus, como eu sempre declaro, para que o Teu nome seja conhecido, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor. Você pode dizer aleluia nessa manhã? Aleluia! Muito bom dia para você, que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Como é bom a gente poder pela manhã de um domingo, pela consciência que o Espírito Santo nos dá, adorar e louvar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, nosso corpo e o nosso espírito. E como nessa manhã, iniciando a nossa escola bíblica dominical, nós vamos também despertar a nossa consciência para, como intercessores dessa nação, orarmos pelo nosso país, orarmos pelas autoridades constituídas. Porque a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 13, versículo 1, dizendo que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Diz no versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas são para as más. Queres, pois, tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor delas. E ainda 1 Pedro, assim no capítulo 1, versículo 13, diz: sujeitai-vos, pois, a toda autoridade, toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque, diz o versículo 15, assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então nós somos chamados como igreja a interceder pelas autoridades, porque isso agrada profundamente o coração de Deus e demonstra a misericórdia que é derramada em nós, que é colocada em nós, nós somos ministradores dela, pelas vidas que ainda não conhecem a Deus, amém? E você nessa consciência possa agora fechar os seus olhos. Nós vamos orar pela nação, pelas autoridades constituídas, como temos feito a cada domingo hoje na nossa escola dominical, amém? Oremos. Pai celeste, Deus de amor, eis aqui a igreja reunida, ó Deus, como teu povo. Eis aqui a igreja reunida, ó Pai, como servos do Deus Altíssimo, como aqueles que desejam agradar o teu coração. E nesse momento, ó Pai, nós apresentamos, ó Pai Celestial, todas as autoridades constituídas, seja na esfera federal, na esfera estadual, municipal. Deus Santo, apresentamos, ó Pai Celestial, a vida do nosso presidente da RBC, Bolsonaro. Apresentamos, ó Deus, meu Pai, a vida daquele que está ali, ó Deus, porque o Senhor permitiu que ele ali estivesse. Senhor, instrumenta a vida do teu filho, ó Deus. Pai amado, ó Pai, abençoa as alianças que ele fizer para o bem. Abençoa as alianças que ele fizer ali, ó Deus Santo, Pai, seja tu, Senhor, o vento a soprar ali, dando sabedoria e dando, ó Deus, visão, Pai, daquilo que o Senhor deseja que seja feito. Vamos nas tuas mãos os seus ministros, seus auxiliares, ó Deus. Vamos nas tuas mãos aqueles que estão ali, ó Deus, para, como servos do Altíssimo, poder assim refletir a Jesus em suas vidas. Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão, ó Pai, no governo, Deus. Todos aqueles que estão ali como auxiliares, ó Pai, daquele que o Senhor instituiu. Mas também abençoa os outros dois poderes, o STF, o Poder Judiciário. Também, ó Pai, a Câmara Baixa, a Câmara Alta do Senado Federal. Toma nas tuas mãos, ó Pai, aqueles que ali estão. Sopra, Senhor, o teu sopro, como cantamos aqui, o teu vento sobrenatural, aleluia. Invada aqueles corações, enche aqueles corações e seja demonstrado a eles que tu és o Senhor, que acima de ti não há ninguém maior, aleluia. E que eles ali farão a tua vontade, e a tua vontade será boa e perfeita, agradável em todo o tempo. Abençoa também os governadores, ó Pai, dos seus estados, aqueles que têm responsabilidade direta, Deus, na vida de cada um dos cidadãos daqueles estados, ó Deus. Também, ó Pai amado, Senhor, Deus, as câmaras, as assembleias legislativas de cada estado, toma nas tuas mãos, ó Deus. Vai ali, ó Deus, ó Pai, derramando graça, derramando bálsamo,
derramando a alegria do Senhor e a justiça da Tua palavra, a verdade da Tua palavra, que possa, Senhor Deus Santo, Pai amado, a cada um deles, ó Pai, na direção e na constituição das leis, olharem primeiro para Ti, ó Deus, e depois para si mesmos, possam buscar, ó Deus, sabedoria do alto e depois a sabedoria da terra, e assim como instrumentos Teus, ó Deus, fazer a Tua vontade, aleluia. Oramos também, ó Deus, pelas câmaras municipais, pelos prefeitos das cidades, ó meu Deus, toma nas Tuas mãos, ó Deus, aqueles que são secretários, ó Pai, das prefeituras, ó Deus Santo, que o Senhor possa soprar também o Teu sopro de alegria sobre eles, ó Deus, ó Pai, o temor do Senhor seja desenvolvido no coração desses homens, e que eles possam, ó Deus Santo, buscar a Tua face, aleluia, para serem restaurados, ó Deus, e serem restauradores, para serem bênçãos e serem abençoados, ó Deus, debaixo da Tua palavra. Nós, como igreja, Pai amado, abençoamos, ó Deus, todas essas administrações, ó Deus, porque o Senhor está acima de todas elas, a Tua vontade será completamente feita, aleluia. Pai, oramos também pelos líderes da nossa igreja, pelos pastores, pelos líderes, ó Senhor, Deus amado, que Tu constituíste sobre o Teu povo separado. Senhor, concede a eles, ó Deus, visão de reino, Pai, todos os dias, ó Deus, todos os momentos, ó Deus, eles possam, ó Deus, buscar em Ti, ó Deus, a força que não tem, possam buscar em Ti, Senhor Deus, a sabedoria que ainda precisam, possam buscar em Ti, ó Deus, a alegria, Deus Santo, que tanto precisam transmitir aos filhos, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus Santo, principalmente, Pai, a vida da pastora Valéria, Pai, nossa pastora, que está passando um momento difícil, ser com ela em todo tempo, ó Deus, vai assim, ó Deus, fortalecendo o seu ânimo, ó Deus Santo, ministra, Pai, o coração dela, ó Deus, ó Pai, toda a Tua força, todo o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos em Tuas mãos, assim oramos como igreja, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que aquilo que ligamos na terra será ligado no céu, e a Tua palavra jamais voltará vazia. Nós por isso Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Estamos aqui a professora dessa manhã, uma delícia, dando assim continuidade, voltando agora a sequência que estávamos dando da escatologia, retomando assim aquele processo que estávamos tendo ontem. Você que vem acompanhando, fazendo as anotações, agora mais que nunca retorne esse tempo gostoso desse estudo de escatologia. Vamos orar, estenda a sua mão para cá, vamos abençoar nossas pessoas nessa manhã. Pai amado Deus Todo-Poderoso, nos colocamos, ó Pai, mais uma vez em posição de ser abençoadores. Nós queremos ver os céus abertos, queremos, ó Pai, ver o derramar do Teu Espírito, Senhor. Por isso, nós, ó Pai, abençoamos, ó Pai, a Tua serva nessa manhã, a Tua filha, Deus, que se preparou, ó Pai, se dedicou, e agora, Pai, te peço pelo poder do Teu Espírito, sopra sobre ela, Deus, que as palavras da sua boca sejam palavras do Senhor, palavras do céu, a todos os corações que aqui estão e aqueles que estão longe, ó Pai, para assim aprender nessa manhã. Senhor, meu Deus, acrescenta mais e mais de Ti, assim como te pedimos no louvor dessa manhã. Acrescenta mais do Senhor, porque precisamos, ó Deus, ser fortalecidos e sermos aperfeiçoados no Teu poder. E assim nós ministramos a Tua bênção sobre a Denise, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a igreja depois do arrebatamento. Mas antes, nós vamos relembrar alguns conceitos da nossa aula sobre... Nós vamos relembrar alguns conceitos sobre o arrebatamento. É importante a gente lembrar aquilo que já foi dito, para que possamos caminhar na aula de hoje. Quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós falamos que há 3 teorias. E para entender essas teorias, eu até fiz um quadro, eu tentei buscar hoje, mas como houve uma troca de computador, a gente não vai conseguir passar. Mas nós vamos lembrar. A profecia de Daniel nos fala, né, de 70 semanas, que são 490 anos. E nós vimos, quando falamos dessas teorias, que a primeira teoria, que é o pós-tribulacionismo, eles entendem que a igreja passará por toda a tribulação para que depois ela seja arrebatada. Nós vimos que o relógio de Daniel ele está parado, com 483 anos, que foi desde a reconstrução do templo, nascimento
semana no calendário judaico, a igreja passará e no final, quando Jesus voltar, ela é arrebatada e vem, encontra com Jesus nos ares e volta. A segunda teoria, nós vimos que é a mesotribulacionista. Ela entende o seguinte: o relógio está parado, tudo bem, 483 anos se passaram, mas a igreja passará até a metade do período da tribulação. Então, se a tribulação tem 7 anos, com 3 anos e meio, os 3 anos e meio iniciais, a igreja passará. Depois ela é arrebatada e o anticristo então fará muita perseguição, muita coisa ruim, e a igreja depois volta com Jesus já para reinar. Tanto os pós quanto os mesos tribulacionistas, eles entendem que o que vai fazer esse relógio de Daniel continuar a fluir será a vinda do anticristo. A palavra nos fala que nos 7 anos, nos 3 anos e meio iniciais, ele tentará uma paz, uma falsa paz, que todo mundo entende que nesse período haverá a reconstrução do templo de Jerusalém. E depois ele quebra esse pacto de paz e instaura todo o terror. E por isso que os mesos entendem que a igreja só fica nesse primeiro período de 3 anos e meio. E nós finalmente vimos a teoria pré-tribulacionista, que é a nossa. Por essa teoria, o que fará o relógio de Daniel voltar a andar é justamente o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e começa o período da tribulação. E depois a igreja volta com Jesus já para reinar. Mas, Denise, por que você está lembrando disso tudo? Porque hoje o nosso tema é acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Então a gente tem que situar que quando a igreja for arrebatada, vai começar a tribulação aqui na terra. Então nós estaremos lá com Jesus. E quem não é de Jesus estará passando pela tribulação aqui na terra. Amém, igreja? Lembramos desses conceitos? Então vamos prosseguir. Quando a gente fala de acontecimentos para a igreja após o arrebatamento, a palavra nos fala de 2 acontecimentos específicos para a igreja. Você que está anotando, pode começar. Primeiro é o tribunal de Cristo e o segundo, as bodas do Cordeiro. Então, vamos imaginar, né, nós aqui, eu sempre falo que o arrebatamento pode ser amanhã, porque a gente não sabe quando será, a gente sabe que ocorrerá. 2 coisas vão acontecer com a igreja: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E eu vou começar a falar pelo tribunal de Cristo. E para a gente entender o tribunal de Cristo, a gente precisa buscar um socorro nas traduções. Por quê? Na língua portuguesa, tribunal, ele só tem uma designação, ele só tem um significado, que é aquele que a gente conhece: julgamento, juiz, né? Na nossa língua portuguesa, tribunal é uma corte, faz parte do poder judiciário, onde há a figura de um juiz, e esse juiz, diante das causas, ele as julga, sentencia, vai sentenciar e vai condenar ou absolver. Esse é o tribunal para a língua portuguesa. Para nós não. Para nós em Cristo, nós vamos entender que na língua hebraica e também na tradução para o grego, tribunal, ele tem 2 significados, e são significados muito diferentes. E quando a gente fala aqui em tribunal de Cristo, não é esse tribunal que nós, da língua portuguesa, temos conhecimento. É muito diferente. O tribunal que nós temos conhecimento e que também existe no grego se chama criterion. Esse criterion, que significa, vem do grego e é tribunal, ele realmente se assemelha à nossa tradução na língua portuguesa. Ele significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa, critério ou regra pela qual alguém julga, ou lugar onde acontece o julgamento.
tribunal, juiz. Então, quando a nossa palavra, a Bíblia, fala em criterion, está falando de tribunal, como é o nosso da língua portuguesa. Ah, Denise, e onde está falando dessa forma? Eu vou citar um exemplo. Se você está anotando, vamos lá. Tiago 2,6. Se você quiser abrir a sua palavra, Tiago 2,6, ele usa a palavra tribunal como criterion. E vocês precisam guardar essa distinção, e quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vai ver que ora é bema e ora é criterion. E se você não fizer essa distinção, você pode ter uma interpretação equivocada da palavra. Tiago 2,6 diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Tribunal aqui é julgamento. Tribunal aqui é criterion. No grego é com K, criterion. Esse tribunal aqui se assemelha ao nosso, mas não é o tribunal que nos aguarda no arrebatamento. O tribunal que nos aguarda no arrebatamento, no original grego, é bema. B-E-M-A. E o bema de Cristo em nada se assemelha ao que é o tribunal para nós, ou ao tribunal criterion. E é interessante que bema significa um local elevado, cujo acesso se fazia por degraus, plataforma, tribuna. E tem a ver com os jogos gregos, porque lembra aquilo que a gente, quando tem Olimpíada, eles passam às vezes um histórico na televisão, e aí a gente sempre vê, né, as pessoas com uma coroa com uns raminhos assim na cabeça, e todo aquele que é campeão, em qualquer modalidade, ele sobe numa plataforma. A nossa plataforma é a bema de Cristo, esse que é o nosso tribunal, como tinha antigamente nos jogos gregos. Essa velha arena, ela tinha, se assentava um presidente ou um juiz da arena, e ele então dava uma condecoração aos vencedores. Esse que era o bema lá na época grega. E como é que é o nosso bema? O nosso bema, ele ocorre depois do arrebatamento. Haverá o julgamento das nossas obras. E vejam, nesse julgamento, nós não teremos condenação. Nós teremos um presente ou não, que eu vou falar mais adiante. Nós seremos galardoados ou não. Então vejam, o primeiro acontecimento após o arrebatamento da igreja é passarmos por esse bema de Cristo, que não há condenação. As nossas obras, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, elas serão provadas. E aí a gente pode ganhar ou não um galardão. Não tem nada a ver com o julgamento de criterion, como a própria palavra eu citei em Tiago. Desse modo, bema de Cristo, ele se associa a uma ideia de proeminência, dignidade, autoridade, honra, recompensa, e não tem ideia de justiça e julgamento. Então, vejam, enquanto a tribulação estiver ocorrendo na terra, nós estaremos passando por esse bema de Cristo, onde nossas obras serão galardoadas ou não. Olha que coisa maravilhosa. Nosso Pai é muito bom. Mas Denise, então, quando que ocorre efetivamente esse bema de Cristo? Nós vamos ver que o bema, ele ocorre após o arrebatamento. Logo após, imediatamente após? Gente, é após. Eu vou mostrar isso na palavra. Agora, como isso se dará? Porque somos muitos. Eu creio numa igreja fiel no mundo inteiro, numa igreja verdadeira que será arrebatada. Somos muitos. Então, como isso vai se dar lá em cima, eu não sei. Mas Lucas 14:14 nos fala assim: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Fiquem aqui comigo, porque eu vou falar um pouquinho de ressurreição. O que Lucas está nos falando é que existe uma
algumas versões da Bíblia falam em galardão e outras falam em recompensa. E por que Lucas está falando de ressurreição? Nas nossas aulas de escatologia, mais à frente, a gente vai ter uma aula que é só sobre a teoria da ressurreição. Mas, por enquanto, eu quero passar um conceito para a gente entender por que Lucas associou a recompensa com a ressurreição, porque essas duas coisas estão interligadas. A recompensa está associada com a ressurreição porque a própria palavra nos diz isso. Aí eu queria que você abrisse a sua palavra. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Eu vou esperar um pouquinho, porque nós vamos entender isso juntos. A ressurreição, minha gente, ela é parte fundamental na translação, no arrebatamento da igreja. E o galardão faz parte disso, porque nós vamos ver que existe uma sequência que a própria Bíblia nos traz. Somos pré-tribulacionistas, isso é muito fundamental, está na nossa mente. Então a gente está entendendo o que eu estou falando, no sentido que a tribulação está ocorrendo e a gente está indo, já foi lá para cima. Vamos nós. Acharam 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17? Amém? Então vamos lá, eu vou ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem aqui são os mortos em Cristo. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Então veja, nós que estamos vivos ainda hoje, né? Nós não vamos antes dos que dormem em Cristo. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que Paulo está nos ensinando? No ressoar da trombeta, os mortos em Cristo, eles vão primeiro. E por que ele está falando isso com esse amor todo? Porque a gente sofre com aqueles que partem, né? A gente sente saudade, a gente demora a entender os propósitos de Deus, né? Quando a gente perde um ente querido. E aí Paulo está falando assim, não se entristece não, a gente tem esperança. É isso que ele está falando. Esses que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E depois, aí Paulo fala assim, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Aleluia. Para sempre. Glória Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, quando eu leio essa parte, para sempre, me traz uma felicidade, uma esperança. Sabe o que é ser para sempre com Jesus? Não cabe em nós, né? A gente sente a presença de Jesus, a gente sente o nosso caminhar com Jesus. Agora imagina a gente para sempre estar com Ele. É bom demais. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando que no bema de Cristo, quando a gente interpreta Lucas com Paulo aqui, nós vamos ver os mortos em Cristo primeiro, nós seguidamente, todos nas nuvens, encontraremos Jesus. Gente, eu imagino Jesus nos pegando e levando. E assim seremos arrebatados para o bem. E com isso, nós só voltaremos depois para reinar com Jesus. Vejam, a terra estará passando por momentos difíceis. Nós já vimos isso em Apocalipse quando falamos de tribulação. Falamos também do arrebatamento, eu falei um pouquinho da tribulação. E nós estaremos lá com Jesus. É muito bom. E é tão interessante quando a gente pensa que, além de para sempre estarmos com Jesus, teremos a possibilidade de sermos recompensados, galardoados.
o nosso Pai é maravilhoso. Ainda que sejamos pecadores com arrependimento, ainda que sejamos tão imperfeitos, ainda que não sejamos capazes de amar como Jesus nos amou e nos ama, o nosso Pai é tão maravilhoso que, além de nos levarmos antes da tribulação, Ele ainda dará prêmios, galardões para nós. Amém? E aí é tão bom que Apocalipse 19:8 nos fala assim: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Veja, por que eu estou falando dos atos de justiça dos santos? Santos somos nós, somos os separados, porque são os nossos atos de justiça que passarão pela prova. São os nossos atos de justiça que poderão ganhar galardões. E eu profetizo na vida de cada um de nós muitos galardões. E nós vamos ver que existem coroas nos aguardando. Amém, igreja? Amém. E Denise, onde que é o lugar? Esse tema de Cristo, nós já entendemos que Jesus nos encontra nos ares. Onde será o bema de Cristo? Eu só posso te dizer, região celestial. Paulo nos fala de criar 3 céus. Há quem entenda tem até mais, mas a palavra não fala, ele fala em 3 céus. Onde será? Não sei. Mas é onde Jesus está. Então eu vou falar que esse bema de Cristo ocorrerá nas regiões celestiais. E quem é o juiz? Existe um juiz. Existe um juiz. E o nosso Pai, Ele disse quem é o juiz: Cristo. João 5:22 nos fala assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, no bema de Cristo, assim como a gente pode imaginar, né, um juiz sentado à sua mesa, né, apreciando os casos e julgando, Jesus assim estará. Não sei se é uma mesa que ele vai ter, uma mesa à frente, não sei se é só a cadeira linda que ele se assenta, não sei como isso vai ser, mas o nosso juiz é Jesus Cristo. Todos nós, a palavra nos deixa clara aqui em João, seremos levados à presença de Jesus, e ali as nossas obras serão julgadas. Mas Denise, e quem vai participar desse bema de Cristo? A igreja arrebatada. Nós vimos que a igreja fiel e verdadeira é aquela igreja que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. É aquela igreja que vive a palavra que Deus nos deu. Não é simplesmente frequentar a igreja, né? Nós falamos muito bem sobre o que é a igreja verdadeira e o que é uma igreja professante. A igreja professante é aquela que comunga muito bem do pecado e não se incomoda. É aquela que acha que basta vir sentar no culto e ir embora e continuar com uma vida um pouco equivocada lá fora, ou até muito equivocada lá fora. A igreja verdadeira não. A igreja verdadeira, ela é composta por filhos e filhas de Deus, que entendem e vivem o sacrifício de Jesus, entendem aquilo que Paulo em Romanos nos ensinou. Nós temos que ser sacrifícios vivos, e ser sacrifício vivo é abrir mão de tudo que é contrário à palavra, é abrir mão do pecado, é abrir mão de tudo que contraria a palavra, e todo dia, diante de um equívoco, se jogar aos pés da cruz e pedir perdão. Essa é a igreja verdadeira. Meus amados, em crente que somos, eu tenho que dizer uma coisa: não tem plano B na vida do crente. Ou você faz parte da igreja verdadeira, ou você está no mundo, porque para Deus não tem plano B. Nós temos que nos posicionar, nós temos que viver a palavra, nós temos que cada dia mais sermos como Jesus, porque é isso que o nosso Pai espera de nós. Amém? Então a igreja que passará pelo bema de Cristo é a igreja arrebatada. É a igreja arrebatada, aquela que estará pronta para o noivo. É aquela que virá. Então, se você ainda tem alguma área da sua vida que precisa de correção, faça logo. A gente não sabe quando a gente será chamado pelo Pai ou quando a gente será arrebatado. Então corrige logo esse rumo
e faça parte dessa igreja verdadeira. Não é que a gente não tenha pecado, mas na nossa vida pecado é acidente. E o arrependimento é justamente para a gente não fazer de novo. E não reiterar o pecado, né? Não achar que o pecado é normal. Então é a igreja verdadeira que será arrebatada. E Denise, qual é o resultado desse bema de Cristo? Eu não estou usando a palavra julgamento para a gente não associar ao julgamento da língua portuguesa. Qual será o resultado do bema de Cristo? A palavra nos ensina. Deus é maravilhoso. Deus deixou um manual para a gente. A gente só precisa seguir. E é interessante, olha, essa madrugada ele me acordou 3h40 da manhã. E eu vou falar de coisas que eu tive que inserir 3h40 da manhã. E eu tinha ido dormir um pouco tarde, no meu padrão. E ele acordou e falou: minha filha, está na hora de escrever. E eu inseri várias coisas aqui. E a gente tem que entender que o nosso Pai, Ele espera coisas de nós. A parte dele, Ele já fez por completo, porque Ele nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus. Só que Ele espera que a gente tenha atitude. E é isso que a gente hoje vai falar. É isso que eu hoje quero tocar assim profundamente com a gente, com todo mundo. Porque a gente precisa entender que Deus está esperando a nossa atitude. E aí, se tem alguma área da sua vida que você ainda não colocou ela de acordo com o que a palavra nos fala, com esse manual, faça logo. Quando a gente compra um computador, um celular, a primeira coisa que a gente faz é ficar futucando até entender de tudo. Por que a palavra não pode ser assim? É um manual. É um manual. A gente tem que viver esse manual. Amém, igreja? Qual é o resultado do bema de Cristo? Paulo nos ensina. Eu sou muito fã de Paulo, né? Eu vou dizer para vocês por que eu sou fã de Paulo. Porque Paulo, além de ter, foi o que mais escreveu, né, aqui na palavra de Deus, ele era como nós. Ele não caminhou com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus veio até ele quando ele estava andando em direção a Damasco. E Jesus fez isso já com a gente. Porque quem está aqui recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós já tivemos esse encontro com Ele. E tudo que Paulo fala me deixa assim extasiada de ver aquele homem. Não, ele era rígido, ele perseguia. A gente já sabe a história de Paulo. Eu não estou aqui para falar de Paulo, mas ele teve um coração transformado, como o nosso foi quando a gente aceitou Jesus. E a gente precisa cada vez mais ter essa vida como Paulo teve. Você quer um exemplo de vida? Siga Paulo. Uma pessoa que de perseguidor virou perseguido. E elevou e exaltou Jesus por todos os momentos da vida dele a partir de então. Assim é como nós hoje cantamos. Vamos exaltá-lo cada vez mais. Amém, igreja? Fiquem comigo. 1 Coríntios 3, 13 e 15. Podem abrir 1 Coríntios 3. Nós vamos ver alguns versículos. Agora eu vou começar de 13 a 15. Qual é o resultado do exame do bema de Cristo? Tem um resultado. É isso que eu quero falar. Posso ler? Amém? Acharam? Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Vejam que esse dia está com D maiúsculo. Então não é um dia como hoje, é o dia do bema de Cristo. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Em outras versões, galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vejam, qual é o resultado do bema de Cristo? Alguém recebe
ou perde um galardão, ou o galardão, na prova de fogo. Então, o resultado é esse. Eu não vou entrar, Paulo nos ensina claramente que se você perde o galardão, você continua salvo. E eu não vou entrar aqui se você pode perder, enquanto aqui na terra, a salvação ou não. Nós já tivemos uma aula, foi até a pastora Valéria que ministrou em Apocalipse, né? Se pode perder ou não a salvação. Se você quiser, essa aula está gravada, está no nosso site, é só ir lá. Eu não vou entrar nessa discussão. O que eu quero te dizer é que o resultado do bema de Cristo para nós é ganhar ou perder o galardão. Veja, Paulo nos ensina que existem duas classes de materiais para os cooperadores de Deus. Continue em 1 Coríntios 3, tá, gente? Paulo está nos ensinando que além de ganhar ou perder o galardão, e você continua salvo. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando isso num período que a igreja está arrebatada. Vejam, isso tudo que eu estou falando, nós não estamos mais na terra, nós estamos nas regiões celestiais. E é isso, por isso que Paulo está falando, olha, salvo você já está. Você que está aqui, a tua obra vai passar pelo fogo para você ganhar ou perder o galardão. Amém, igreja? Então para de pensar que a gente está na terra. Ainda há tempo, hein? Aí Paulo vai nos dizer que existem duas classes de materiais para os cooperadores de Deus, que somos nós. Vamos voltar um pouquinho. 1 Coríntios 3, 11 e 12. Eu li agora com vocês 13 a 15, que ele falou de ganhar ou perder o galardão. Agora vamos ver o que está escrito nos versículos 11 e 12. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O que Paulo nos ensina nesses versículos 11 e 12? Que existem duas classes de materiais. A primeira classe, ouro, prata, pedras preciosas. Mas existe uma segunda classe: madeira, feno e palha. Veja, vamos falar da primeira classe. A primeira classe, que são ouro, prata e pedras preciosas, são materiais indestrutíveis. Se eu pegar uma barra de ouro e colocar aqui e falar assim, vem aqui destruir, não vai destruir. Ela é rígida. O ouro é rígido, a prata é rígida, a pedra preciosa é rígida. Eu vou precisar de um martelo muito poderoso, uma força muito tremenda para eu quebrar aquilo. E veja, estas são as obras de Deus, das quais o homem se apropria e usa cumprindo o chamado. Olha o que eu estou falando. Gente, eu fiz seminário e demorei muito a entender quando eu tive aula sobre o chamado, né? O que hoje eu vou falar. E Deus ministrou em mim poderosamente para eu falar isso para vocês. As obras são de Deus. Por isso que as obras de ouro, prata e pedras preciosas são dele. Só que ele precisa de filhos e filhas aqui na terra para cumprirem essas obras. Vejam bem, ele já fez muito por nós, só que ele agora espera a nossa parte, que a gente possa cumprir o chamado para a honra e glória dele. Essas obras, elas são obras que gerarão galardão para nós. Sabe por quê? Porque não é você que está fazendo, você está executando aquilo que Deus mandou você fazer. É tudo por ele, para ele, por conta dele. Por isso que esse material, ele é imperecível, é um material muito precioso, porque a gente está falando das coisas de Deus. Ao contrário, a madeira, feno e palha, eles são materiais destrutíveis. Sabe por quê? Nós podemos produzir o feno, pegar o feno e jogar para um lado, para o outro. Aí são as obras que a gente faz pelo nosso braço. São as obras que você faz não para Deus, faz porque você quer agradar A, B ou C, faz porque você de alguma forma
você quer fazer na sua força. Você não submete a Deus. Essa obra é a que vai queimar. Sabe por quê, gente? Os materiais preciosos, eles estão sempre no fundo da terra. Nós não temos como produzir. Eles estão sempre na profundidade. Ouro, pedra preciosa e prata. Já os demais, eles não estão em profundidade. A gente pode pegar, a gente pode manipular. Guarde essa palavra. Quando você começa a manipular a palavra de Deus, você sai da vontade de Deus e passa para agir como homem. Essa obra não tem valor para Deus. Essa obra não tem. É essa obra que vai pegar fogo. E o apóstolo Paulo revela que o exame do bema de Cristo vai exatamente revelar o que foi feito pela força do homem, porque vai estar exaltando a carne, e o que foi feito cumprindo o chamado de Deus, para a honra e glória de Deus. Enquanto você faz uma obra exaltando a tua carne, seja da forma que for, para agradar um ou outro, seja para você de alguma forma receber um elogio, essa obra não tem valor para Deus, porque você está exaltando o homem enquanto carne. Mas quando você faz a obra de Deus, aí sim, você está exaltando Deus. Essa é a diferença de cumprir o chamado dele. E aí o que Paulo está nos falando? As pedras preciosas, essas obras, elas vão passar pelo fogo e elas não serão destruídas. Ao contrário, as que forem obras do homem, da carne, madeira, feno e palha, pegarão fogo. E aí você perde o galardão. Uma te dá o galardão e outra faz com que você não receba o galardão. E aí, gente, agora eu quero falar do que Deus ministrou às 3h40 da manhã a mim. E para eu falar isso aqui, eu falei, Senhor, logo eu vou falar? Ele vai, minha filha. Eu queria antes falar de amor, que você receba todas essas palavras com amor no coração. Em 1 João, se não me falha a memória, 2,7, João fala assim, que existe um mandamento antigo que se torna novo. Ele está falando do amor. Amai-vos uns aos outros. Era um mandamento antigo que se torna novo, porque agora tem a chancela de Jesus. Nós temos que amar como Jesus amou. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você receba todas as palavras com muito amor no coração. Sabe por quê? Muitos de nós estamos sentados aqui ou em casa, esperando. Eu não sei qual é o meu chamado. Então está esperando Deus falar qual é o seu chamado para agir no reino. E muitas das vezes não é assim que funciona. Eu vou contar aqui, vou começar pela minha experiência. Quando eu cheguei na Resgate, eu me lembro que eu estava numa dessas cadeiras, olhei para o meu marido, nós éramos 2 passarinhos com as asas machucadas da onde a gente tinha vindo. Aí depois, durante o culto, disse, amor, nunca vou esquecer disso. Olha, o que eu quero é isso, sentar, assistir o culto e ir embora. Tá ótimo, meu amor, assim mesmo. Só que os nossos planos são nossos, os planos de Deus são maiores que os nossos, né? E aí o que aconteceu? Eu dei aula há muito tempo no mundo secular, ainda dou, mas hoje muito pouco. E numa faculdade que eu dei aula, eu conheci a pastora Valéria, que nem pastora era. Nós nos conhecemos há muitos anos já. E é engraçado que, dessa madrugada, Deus me fez lembrar. Eu chegava para dar aula, né, de manhã ou de noite, e tinha uma sala de professores, eu chegava uns 10, 15 minutos antes, e sempre tinha um cafezinho. E vários professores. E eu ia logo para o lado da pastora Valéria, de uma outra professora amiga dela. E a gente sempre ficava conversando um pouquinho antes, e depois cada um ia dar a sua aula. Quando eu cheguei na Resgate, eu nem sabia que ela aqui estava. Aí matamos as saudades e tal, comecei a fazer seminário. E um belo dia eu estava em casa, ela me ligou. Denise, ela chama de Dedê, olha só, dá uma aula na EBD para mim. Eu falei, eu? Não, você.
pessoa que só ia assistir culto sentada e ir embora. Veja só, muitas das vezes Deus vai usar uma outra pessoa para te dizer: você precisa trabalhar no reino. Não foi Deus que me chamou assim: procura a pastora Valéria e vai dar aula na EBD. Ele usou a pastora Valéria como poderia usar qualquer um de nós, porque quando Ele quer, Ele usa. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós têm uma folha, é quase um ato circunstanciado, dizendo tudo o que tem que acontecer para você então começar a trabalhar na obra de Deus. Só que não ocorre dessa forma. Deus quer que você vá. Gente, quando eu comecei a dar aula, eu me lembro, eu tremia. Eu até hoje tenho frio na barriga quando eu subo aqui, porque a gente tem uma responsabilidade imensa quando a gente ensina a palavra. E eu serei cobrada por isso no Bema de Cristo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. E eu, quando eu comecei a dar aula, tinha um frio na barriga, e até hoje ele acontece comigo. Mas eu fui. Sabe por que eu fui? Porque apesar de eu lá atrás ter dado aula, eu sabia uma coisa: não era a Denise, mundo secular, que estava dando aula, era o Espírito Santo que ia me mover e que ia ministrar em mim o que eu precisaria falar, como eu estou falando hoje. Então não adianta você achar que você precisa cumprir vários itens para ir trabalhar na obra de Deus, porque não é assim que funciona. Ele pode falar? Pode. Deus veio falar comigo muito tempo depois. Essa pessoa que está aqui lhe falando, hoje, além da EBD, trabalha no Ministério da Intercessão e trabalha no Ministério de Cura e Libertação. Isso, essa pessoa que só ia sentar, assistir o culto e ir embora. Mas Deus age da forma dele. E muito tempo depois, ele falou assim para mim, uma das primeiras vezes que eu ouvi Deus falar comigo: minha filha, eu te conduzi no mundo secular e te preparei para que hoje, naquele momento que ele falou comigo em diante, você me servisse. E implicou eu ter que abrir mão de várias coisas que eu fazia no meu trabalho secular. E eu abri, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu estou te falando isso porque não necessariamente ele vai falar assim: teu chamado é tal, mas você precisa ir. Você precisa ir. Sabe por quê? Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas guardem isso: Deus faz acepção de atitude. E aí, para ficar bem claro o que eu quero dizer, vocês estão comigo? Amém. Amém? Sabe o que quer dizer acepção? Eu fui pegar na língua portuguesa, diz assim: acepção significa ato de receber, recepção, acolhimento. Veja, Deus, Ele não separa as pessoas pelo que elas são. Deus, Ele separa, Ele acolhe as pessoas pelas atitudes da pessoa. Então, toda vez que o nosso pastor chegar aqui e falar assim: eu preciso de gente no multimídia, eu preciso de gente na recepção, deixa eu te dizer, a acepção de atitude implica, sabe em quê? Em você receber essa palavra, esse pedido do nosso pastor e doar o seu sorriso trabalhando na recepção e doar os seus dedinhos para trabalhar na multimídia. Isso é o que Deus quer de nós, acepção de atitude. Ah, Denise, mas para você foi fácil, você mesmo falou que já tinha dado aula no mundo secular. Dar aula, então para você é mais fácil? Olha, gente, até falo assim, né, em termos de didática, ajudou, embora as aulas sejam totalmente diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando a gente tem atitude de ir para o reino, você vai entender uma coisa: quem vai fazer a obra na tua vida é Deus, é o Espírito Santo. Você só vai. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Você não pensar assim: para você foi fácil porque você dava aula, mas eu também não era intercessora e não trabalhava expulsando o demônio. E a gente vai, porque a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que está à nossa frente. O que eu quero dizer para vocês, que existe essa diferença nas obras. Cumprir o chamado, ele vai operar. Ah, então, para você foi fácil? Claro que não. Eu não estou falando que eu tenho frio na barriga quando eu estou aqui. Claro que eu tenho.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que foi a outra etapa das 3h40 da manhã. O Senhor falou assim, conta o que vocês passaram. E aí, Ele me fez ver, durante a pandemia, a gente estava dando o módulo de Apocalipse. Alguém tem dúvida que o Wellington e o Guedes entendem de multimídia? Porque assim, a igreja funcionou porque a gente tinha toda a equipe do Wellington e do Guedes lá na multimídia. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu não sei o nome de todos, mas todos que estão na multimídia hoje, eles fazem com que isso aqui, hoje, seja uma realidade na nossa vida. No dia da aula do Anticristo, estava Guedes e estava o Wellington. E eu tinha que dar aula do Anticristo. Gente, vou dizer o que aconteceu. O Wellington sentado lá, a gente não conseguia botar no ar. Claro, o Anticristo não queria que a gente falasse como ele é e como ele é revelado. Chegou um momento que o Wellington saiu de lá, veio na minha direção e falou assim: minha irmã, não tem como. Nada está funcionando. E nós começamos a orar. Voltar. Nada funcionava. Eu cheguei para ele e falei assim, estamos falando de Wellington e de Guedes, os dois juntos nesse dia. Então, cumprir o chamado não é só porque você sabe a ferramenta, porque eu vou dizer o que aconteceu. Quando o Wellington chegou, não tem jeito. Eu falei assim, eu só falei assim, eu vou dar a aula. Como que vai ser? Ele pegou e falou assim para mim, nós vamos botar o celular. Ele pegou o celular dele, o Wellington, ele disse que ele está assistindo, ele vai lembrar disso, o Guedes está aqui. E ele sabe que estava tudo parado lá atrás. Quando eu desci, e quando ele ligou o celular e eu começava a falar com um ambiente muito grande, a minha voz se perdia. O Wellington foi e desligou tudo. Não, minha irmã, não tem como ser dessa forma. Eu falei assim, eu vou dar aula. E isso, quem estava aqui, Fábio, eu lembro que estava minha sobrinha, estava a pastora Valéria clamando. Aí eles olharam para essa salinha que tem à esquerda. Quando a gente abriu essa salinha, como tinha ficado muito tempo, pensa em cheiro de mofo. Alguém, nessa madrugada eu não consegui lembrar quem foi, mas alguém chegou para mim e falou assim, Dê, você tem alergia a mofo? Eu não lembro se foi Fábio, se papai, alguém me fez essa pergunta. Olha só, eu nem sei, mas eu vou dar aula. Com mofo ou sem mofo eu vou dar aula. E aí, quando o Wellington pegou o celular dele, como a gente tinha tentado muita coisa aqui, a bateria dele não seria suficiente. Aí, vamos catar um celular. O meu tinha um cronômetro que eu precisava para dar aula. E aí, o que aconteceu? Minha sobrinha, Fernanda, pegou o iPhone dela e entregou para o Wellington. O meu serve, Wellington, serve porque tem bateria. E aí, eu fui para aquela salinha com o mofo. E eu comecei a clamar, Senhor, eu te louvo, porque nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Tu farás que os meus inimigos sejam derrotados na minha presença. Por uma porta sairão, por 7 fugirão de mim. Porque o seu escudo e proteção, em todas as adversidades em Cristo, sou mais que vencedora. O Wellington montou o celular naquela salinha. Eu lembro que o Fábio, por conta do morro, ficou sentado na porta. Você lembra disso, Fábio? E ali eu dei aula. E ali eu dei a aula toda. Eu estou te dizendo isso, eu não sou em nada melhor do que vocês, é para mostrar que o Wellington e o Guedes tinham todo o conhecimento da multimídia, mas naquele dia não funcionou. E aí a gente foi para aquela salinha e assim saiu a aula. Sabe por quê, gente? Deus age dessa forma. Deus quer a tua atitude. Deus quer que você cumpra o chamado. Vai. Entrega o seu sorriso, entrega a sua mente, os seus dedinhos na multimídia, entrega os seus braços. E aí, quando a gente entende que existe essa separação de obras, né, e aí nós seremos galardoados pelas obras de ouro, prata e pedras preciosas, já salvos lá na eternidade, nós vamos ver que Apocalipse 3,18, o anjo que é Jesus, ele fala assim, olha que coisa tremenda, eu vou até abrir porque essa parte eu nem anotei. Olha como isso tudo que eu estou falando de obras é muito importante para a nossa vida, muito. Acharam aí Apocalipse 3,18? É o que o anjo fala à igreja em Laodiceia.
diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem é frio nem é quente. Aconselho-te que de mim rompes ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. É o versículo 18. Veja bem. Rompes ouro refinado, porque comprar é um esforço. E por que Jesus estava aconselhando assim a igreja? Não quer ninguém frio nem quente, ninguém sentado sem ir para a obra do reino. E por que ele está aconselhando a comprar ouro refinado? Porque tudo que vem de Deus é precioso, é imperecível. E comprar implica em teu esforço, é a tua atitude. É a tua atitude. Vá. É o conselho que Jesus está nos dando. Vá, tenha atitude. O resto ele fará. E fará muito mais. Porque ele, quando faz, ele faz muito mais. É ele que capacita. Para de achar que você primeiro você tem que se capacitar para depois fazer. No reino não é assim, não. No mundo secular é, mas no reino não funciona assim. Faça. E aí, qual é o treino daqueles que têm esse tipo de obra? Vamos lá. O Novo Testamento nos fala em 5 tipos de galardões. E aí eu trouxe um pendrive que já passaram para cá. Os tipos de galardões no Novo Testamento. Primeiro, coroa incorruptível. Vamos lá? Eles vão passar. E eu trouxe até o versículo bíblico. Olha lá. Coroa incorruptível aos que obtiverem vitória sobre o velho homem. Está em 1 Coríntios 9, 25. Transcrevi ali, olha. Todos os que completem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Veja, Paulo está nos falando, ele faz essa comparação com os jogos gregos, porque lembre-se, o bema lá era esse bema que ganhava aquela coroazinha de retribuição, porque ele ganhou uma competição. A nossa competição é a competição sobre o velho homem, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que mudaram a sua vida. Existe uma coroa, um galardão para a gente, que é da vitória sobre o velho homem. Segunda, coroa de alegria para os ganhadores de almas. Gente, toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro da pastora Belimar. Fico imaginando ela cheia de coroa. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,19. Transcrevi. Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Existe uma coroa, um galardão nos esperando para os ganhadores de almas. Então, sertão, vizinho, prédio, tudo aquilo que a gente ouve, ganhe almas, existe uma coroa. PG, atue cada vez mais, existe uma coroa. Terceira, coroa de vida para os que suportarem a provação. Está em Tiago 12. Olha, o dia que eu entendi isso, eu recebo a aprovação com o coração aberto. Porque eu sei que eu vou passar, porque em Cristo eu sou mais que vencedora. E depois, Deus é tão bom, que além de me conduzir sobre as águas, como Ele fez com Pedro, Ele ainda vai me dar um galardão lá na frente. E não sou eu que estou falando não, é a palavra dele que diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Não reclame da sua provação. Passe por ela em Cristo Jesus e receba o seu galardão no bema de Cristo. Nunca mais venha com murmuração. Existe uma coroa para você. Outra coroa, Adê. Coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Está em 2 Timóteo 4,8. A segunda vida é a vida de Jesus. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os que amam a sua vida. Gente, se tem algo que eu anseio é pela vida do Senhor. Temos que ansiar, não tenha medo. Por isso que a gente tem que fazer tudo no tempo certo. Tenha atitude, acepção de atitude, porque a gente tem que esperar essa vida. Olha, é o que melhor que vai acontecer para nós. Imagina que isso tudo da terra da tribulação ocorrendo, a gente lá sendo galardoado. Tem coisa melhor, eu não consigo imaginar coisa melhor. Isso é o que Deus já disse que vai fazer, não tenha dúvida. Anseie a volta dele, corrija o que precisa ser corrigido e vá. E espere no Senhor, mas espere mesmo, verdadeiramente, ansiando que ele volte, e terá uma coroa te aguardando. E por fim, a coroa de glória para os que se depuserem a apacentar o rebanho de Deus. Pastores presentes aqui, pastor João, pastor Armando, eles já têm uma coroa própria para eles, né? Que é essa dos pastores. Está em 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Essa é a quinta e última coroa que o Novo Testamento nos fala. Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Existe uma coroa, que é a coroa real. Essa só pertence a Cristo. As nossas são essas aqui. E você pode acumular as 5. Eu quero ter muita coroa, tá? Vou logo dizendo que eu quero ter muita coroa, e daqui a pouco eu vou falar da minha vestimenta. Eu quero ter muita coroa. Queira também ter muita coroa. Compre o seu chamado, faça a sua obra, que não é sua, é de Deus por meio de você. E aí você vai ter a sua coroa. Amém, igreja? Coroa real de Cristo. Então, o primeiro acontecimento após o arrebatamento é o bema de Cristo. E o segundo? Bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Existem muitas passagens bíblicas que deixam claro que a igreja é chamada de noiva e Jesus é o noivo. Nós temos um noivo maravilhoso nos aguardando. E aí, nós já vimos lá em 1 Tessalonicenses que Jesus nos encontrará nos ares, né? E nos levará para o bema de Cristo e depois para as bodas do Cordeiro. Então, a sequência que a teoria pré-tribulacionista entende que ocorrerá é arrebatamento, bema de Cristo e bodas do Cordeiro. Ou seja, eu fiquei imaginando, né? Tradição, as moças quando casam, né? E a gente já casou aqui, a gente bota uma tiara, né? Aí eu falei, essa tradição veio de algum lugar que eu também não pesquisei de onde veio, não. Mas eu quero dizer o seguinte: no nosso casamento, todos nós teremos coroas e roupas especiais para o casamento com Cristo. Pensem numa coisa maravilhosa. É isso que estamos aguardando. E essas bodas do Cordeiro, nós não vamos com uma festinha de 4 a 5 horas. As nossas bodas durarão 7 anos. Pensem nisso, 7 anos com Jesus. Vamos casar, vamos estar anelados a Ele. E aí depois dos 7 anos nós voltaremos para reinar com Ele aqui na terra. E os participantes das bodas, igreja verdadeira, só vai estar na boda quem for arrebatado, tá? Só vai estar participando das bodas quem for arrebatado. E aí, Apocalipse 19, 7, 8 nos diz assim, que agora a gente fala da vestimenta. A noiva não bota aquele vestido bonito e o noivo aquela roupa, um terno, uma gravata. Para nós também a roupa. Apocalipse 19, 7, 8 nos fala assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Olha aqui os atos justos dos santos, as nossas obras. Essas obras são os nossos atos justos. Veja, a noiva vai estar vestida de linho fino, brilhante e puro. Denise, como é que é isso? Eu não sei você, mas eu já me imagino cheia de coroa, um linho
fino, branco, lindo, maravilhoso, todo bordado. E nós vamos ver que a nossa vestimenta é bordada a ouro. Não sou eu que falo, não, é Deus, a palavra dele está falando. A Bíblia nos fala de 2 tipos de roupas, 2 tipos de vestimenta. A primeira vestimenta, que não é do casamento, está lá em Gálatas 3:27, que diz assim: pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então veja, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe a primeira vestimenta, que é a vestimenta da salvação. Mas a vestimenta da salvação não é a mesma coisa que veste nupcial, tá? E quando a gente fala de vestimenta de salvação, a gente vai entender, e hoje a gente cantou um louvor que me lembrou muito essa passagem, que Hebreus 9:22 fala assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. O Breno cantou assim, Breno, me ajuda aí, pelo sangue mostra... Ele cantou logo assim, mas é exatamente isso, pelo sangue mostra tua graça. A palavra nos diz sangue tem a ver com purificação. Vejam só, Adão e Eva, quando eles pecaram, né, a primeira coisa que eles fizeram, eles tentaram se cobrir. Só que Deus veio, e a palavra diz que Deus deu a eles peles. Existem 2 interpretações. Deus quis mostrar o seguinte: olha só, vocês não vão conseguir encobrir o pecado. Eu vou ter que atuar. E existem 2 interpretações de que tipo de pele Deus deu a Adão e Eva. A primeira, que seria uma pele de animal, certamente um cordeiro. Mas existe uma segunda interpretação, que Adão e Eva eram revestidos de glória e Deus nesse momento deu pele. Isso que a gente tem hoje de pele humana. Existem essas 2 interpretações para Gênesis 3:21, que é que fala que foram cobertos de pele. Veja, se nós entendemos que Deus deu a pele de um cordeiro, né, matou um cordeiro e os vestiu, por que teve que ter essa atuação de Deus? Porque o homem, quando ele peca, ele não tem condição de se purificar, ele precisa da atuação de Deus na vida dele. E em relação a Adão e Eva, quando Deus bota essa roupa, quando Deus olhava para Adão e Eva, ele já não via 2 pecadores, ele via um cordeiro. Se deu pele de cordeiro, ou pele humana, ele já não via mais 2 pecadores. Assim nós também, quando a gente se reveste de Cristo Jesus, quando a gente aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós somos cobertos pelo sangue dele e somos justificados. A justificação é receber Cristo em nós, o nosso espírito é recriado. E hoje, quando Deus olha para a terra, ele não vê Denise, ele não vê pastor João, ele não vê Fábio, ele não nos vê, ele vê Cristo em nós. A justificação faz com que Deus possa olhar para nós e ver Cristo. E aí eu pergunto, quanto há de Cristo em você? Só você pode responder, né? Quanto há de Cristo em você? Então, a primeira veste é essa veste de salvação, mas existe a segunda. Nós já passamos pela veste de salvação. E essa segunda, que são chamadas de vestes nupciais, é a veste dos atos dos justos que nos permitirá o casamento. Deus é tão maravilhoso que a gente vai bonito, gente. A gente vai bonito no casamento. E o salmista nos fala como essa veste. Vamos abrir a palavra. Salmo 45, 13 a 14. É lindo demais. É lindo demais. E aí, quando você estiver orando ao Senhor, louvando ao Senhor, comece a se imaginar dessa forma. Profetiza na sua vida, galardões de coroas na sua cabeça, essa veste nupcial. Profetiza, igreja. É assim que a gente vai mover o Espírito. A gente move o Espírito quando a gente começa a profetizar. Amém? Vamos lá. Olha aqui que diz o salmista, Salmos 45, 13 e 14. Toda formosura é a filha do rei.
de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à sua presença. Veja, a nossa veste nupcial, ela é enfeitada de ouro. Sabe por que é ouro? Ouro simboliza a natureza divina. A nossa roupa, ela é bordada pelo Espírito Santo de Deus por ouro. Quando a gente cumpre o chamado, seja ele qual for, chamado, gente, não é só o que a gente faz aqui na igreja, é quando você está no seu lar e você ama o seu marido, o marido ama a sua esposa. Quando você está no seu lar e você cuida da sua casa, se você está no seu trabalho, você está cuidando do seu trabalho, quando Deus te deu o trabalho, espera que você faça. A sua vestidura branca começa a ser bordada, recamada de ouro. Assim a gente vai para o casamento. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. E cada vez mais essa roupa vai ser bordada, recamada, como a filha do rei. Nós somos filhos de Deus e filhas de Deus. Deixa o Espírito Santo bordar a tua roupa. E é assim que você vai. A veste nupcial, ela é feita pelos nossos atos de justiça. E esses atos vão nos qualificar para estarmos diante do reino do casamento. É isso. Basicamente é isso. E Isaías entendeu com uma perfeição. Isaías 61:10. Abra sua Bíblia. Olha Isaías falando das duas vestimentas. Gente, Isaías, Velho Testamento. Olha o poder do Espírito Santo bordando a vestimenta dele. Vou ler. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele, olha só, me vestiu com as vestes da salvação. Primeira veste. E sobre mim pôs um manto de justiça. O manto de justiça são os atos de justiça. É a roupa bordada ali no puro finíssimo, bordada por ouro. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noivo que se enfeita com joias. Essas são as nossas vestimentas, e assim nós viveremos lá, anelados com o Senhor 7 anos, com galardões, coroas e com essa vestimenta maravilhosa. Eu já vou concluir. A igreja, gente, ela foi plano de Deus para essa época presente. Agora, essa igreja que a gente está vivendo, a gente estudou, ela vista o quê? Trasladada, arrebatada. Veja, nós estamos hoje tendo a oportunidade nessa era de entender o que vai acontecer com a gente. Nós seremos apresentados a Jesus, ao Filho, ao Pai, com essa roupa nupcial, com as nossas coroas. Nós vamos estar totalmente transformados. Assim estaremos lá. E é interessante porque nessa era nós estamos testemunhando o início, o desenvolvimento e a conclusão do propósito de Deus. Porque quando a gente está estudando o que a gente está estudando aqui, a gente está estudando o propósito de Deus. A gente está tendo essa oportunidade. E quando a gente entende o início, o desenvolvimento, o início, a salvação, desenvolvimento, o processo de santificação da nossa alma, e qual é a conclusão? Corpos glorificados, lá no arrebatamento da igreja, casados, anelados com Jesus. Aí a gente vai entender o cumprimento do que está em Atos 15:14. Abra sua palavra, Atos 15:14. Simão nos expôs como Deus. No princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome. A igreja, lá no início, Deus reuniu. É a igreja que será arrebatada. Lá ele fala, Deus no princípio. No princípio é Gênesis. Gênesis 22:17 diz assim. Vamos lá, Gênesis
22:17. Que deveras te abençoarei. Deus falando com Abraão. E te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. As estrelas do céu são colocadas antes da areia na praia do mar. As estrelas do céu é a nossa aliança espiritual, é a igreja. As areias da praia é a aliança que Deus faz com Israel, é uma aliança terrena. Mas quando a gente vai para Atos, ele fala, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para seu nome. Nós estaremos vivendo 7 anos anelados com Jesus e vamos ver o cumprimento de todas as promessas de Deus na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E eu já vou encerrar, nós já vamos orar. Eu vou pedir para o pastor João, que está aqui, vir orar, fazer a nossa oração de encerramento. Pode ser, pastor? Semana que vem, olha só, hoje nós estudamos o arrebatamento da igreja, ou seja, o acontecimento da igreja depois do arrebatamento. Semana que vem, nós vamos estudar Israel na tribulação. Então, olha só, hoje nós entendemos o nosso lugar, lá nas regiões celestiais. Semana que vem, a gente vai entender como Israel ficará no período da tribulação. Amém? Vamos lá, pastor João. Não posso deixar, né, de aproveitar esse momento. Obrigado, irmão Denise, pela ministração de uma aula tão importante para nós. E ao sairmos de casa, muitas das vezes temos alguma dificuldade. Por quê? Porque o inimigo não quer que a gente venha para receber o maná, uma preciosidade de palavra do início ao final. Eu anotei aqui sobre a palavra, porque esses longos anos do surgimento da Resgate, sempre eu falei, leia a palavra, estude a palavra, tenha um programa da leitura bíblica, tire o tempo reservado, pergunta o texto, qual o propósito dessa palavra para mim? A minha filha está aqui. E ela vê todos os dias, eu e minha esposa, é com esforço que nós lemos a palavra todos os dias. Estamos próximos para encerrar mais uma leitura. E essa será a 13ª leitura completa da palavra. Glória a Deus. É para a honra e glória do nosso Deus. Mas eu gostaria de deixar para você, estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Aleluia! 3 versos para mim e para você, que vai te dar saúde espiritual. Pastora Denise, muito linda a palavra. Que Deus continue te despertando as madrugadas. Para a glória do nosso Deus. E quando você está nas madrugadas orando, às vezes eu estou até dormindo, eu estou recebendo. Aleluia! E é muito bom, é muito bom. Viu? Um abração do Sérgio, estou com saudade dele. Viu? Vamos ficar de pé, queridos. Louvado e engrandecido ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai querido, obrigado, meu Pai, porque em alguns momentos cheguei a falar que eu não queria na escola.
A minha filha insistiu, saiu um pouco chateada, porque eu disse ela que não vinha. No entanto, o Senhor moveu com o teu Santo Espírito. Eu creio que o Senhor falou para mim, como está na tua palavra, levanta tu de dormes, desperta aí que não estão parados, movimenta. Obrigado, meu Deus, que movimentamos chega no teu tempo. E aqui tivemos essa preciosidade da palavra ministrada através da tua serva. Continuo ungindo, dando a ela muitas e muitas bênçãos espirituais, materiais, seculares, em todas as áreas. Abençoe assim cada um de nós. Abençoe a tua igreja. E obrigado por todos os acontecimentos que tivemos nessa manhã. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém?